Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast de resultados, aqui com o meu ilustre companheiro, membro do time de gestão, Pedro, aqui vai explicar para a gente esses resultados fantásticos aí de maio. A gente sempre fala aqui na Trígono, nossos clientes precisam entender nosso horizonte, são sempre 3 anos, essa história de a bolsa vai mal, o cara sai, a bolsa melhora, o cara quer entrar, ele perde grandes oportunidades, porque os movimentos eles são muito rápidos e muito fortes e num espaço curto de tempo. Então, quem ficou fora do fundo de maio, em maio, perdeu o que a gente vai mostrar aí, que para a gente é só o começo aí dessa recuperação e de fim de ciclo, que vem aí praticamente os últimos 2 anos, em que o mercado precificou um cenário principalmente de aumento de juros. E agora a gente começa a ver, em maio, já inflação tanto no Brasil como fora do Brasil, um pouco mais branda, Brasil entrando um pouco mais na meta do Banco Central, o que vai cada vez justificando mais um corte de juros. A gente não sabe e não tem como saber se seria na próxima reunião, mas o mercado já começa a ver através das curvas mais longas essa projeção, o próprio Boletim Focus melhorando a projeção de inflação e de juros por final do ano. Então, nossa expectativa é que o mercado já vem antecipando, tanto é que fica difícil você pegar os índices num cenário de oba-oba, em que todos os papéis cíclicos sobem independentemente dos fundamentos. Então você vê as empresas aéreas, as empresas de shopping, as empresas alavancadas, enfim, essas aí acabam saindo bem na frente. Depois, com o tempo, o fundo se estabiliza, os papéis se estabilizam já, e o mercado acaba corrigindo aqueles que esticaram demais e não entregam resultado. Então, de nada adianta um papel aí que caiu muito com lucro baixo, e ele começa a ser puxado pelo mercado, publica o resultado de balanço, publica as projeções para frente, e o mercado começa a ver que o papel está caro. Já viu esse filme antes, diversas vezes, papéis chegam a ser puxados aí a 200, 300 vezes o lucro, e é uma questão de tempo para o mercado devolver. Então, vamos começar um pouco o mês de maio, falar do mês de maio. Primeiro mês muito bom, depois dessa temporada de tempestade que a gente teve, Pedro? Quer comentar um pouco mais aí o lado macro? Bem-vindo. Perfeito, Fred. Obrigado pela palavra. E acho que é por aí mesmo. A gente já viu agora os dados de inflação, toda essa expectativa de corte de juros já começa a atingir o mercado. Isso é bom, trouxe essa onda de otimismo. E quando a gente olha para o Brasil, principalmente, a gente vê que a gente está com um dos juros reais mais altos do mundo, com essa inflação assentando um pouco mais, a gente está com o juros real aí na casa de 9%, quase 10%. Então, isso é um patamar elevadíssimo para o Brasil, e a gente já tem várias perspectivas de uma redução de juros até de forma gradual ainda esse ano. Então, isso ainda não estava no cenário quando a gente fosse olhar 3 meses atrás. Então, com certeza isso melhorou muito o cenário para ativos de risco, ações e tudo mais, mas eu acho que o que nos deixa mais confiantes e felizes foi a temporada de balanços do primeiro TRI 23, que foi podemos dizer assim, foi uma temporada muito difícil para várias empresas de varejo, e nossas empresas aqui conseguiram passar praticamente intactas, com resultados muito sólidos, e isso refletiu demais nos preços das nossas ações, nas nossas empresas, e eu acho que o mercado não esperava isso nas nossas empresas. A gente até acompanha aqui já uma posição de shorters muito grande em algumas de nossas empresas, e eu acho que eles não colocavam fé que elas conseguiriam entregar esses resultados mesmo com o cenário econômico ruim, mas eu acho que isso mostra a solidez das nossas teses, e a gente está bem satisfeito com o que foi entregue na primeira temporada de balanço aí no primeiro trimestre de 23, e também aí com o resultado de maio, que acho que, como você comentou, acho que tem muito por vir ainda. Tem muito por vir, Então a gente percebe aquela estratégia que foi colocada em prática em janeiro de 2020, para o time de gestão, o Werner liderando esse time, em que a turma, vocês saíram de papéis mais cíclicos, mais alavancados, com exposição em dólar na ponta passiva. Isso fez com que as empresas que ficaram no portfólio, ou novas empresas que entraram no portfólio nesse cenário de corona, pós-corona, elas passaram com resultados cada vez melhores. E o que a gente sempre fala aqui,
De 2 anos para cá, os lucros das empresas investidas, que continuam a grande maioria as mesmas empresas hoje, ele melhorou muito o lucro, as margens aumentaram, as empresas estão cada vez reportando resultados melhores. Essa primeira safra de balanço é a primeira safra com cenário mais benigno, né? Vamos ter uma outra agora muito boa vindo pela frente, mas os fundos não andaram o que deveriam ter andado. Então o lucro, né? O preço-lucro do fundo o múltiplo está muito barato ainda. Então o mercado olha isso no médio e longo prazo e a gente acha que cada vez mais vamos colher esses frutos porque isso precisa ser corrigido. Isso é fundamento econômico e isso vai ser corrigido ao longo do tempo. Vamos lá começar. Então, Pedro, esses 3 papéis que mais subiram aqui na Trígono, né? E são Metal Leve, subiu 43% no mês de maio, a Schul subiu 33% no mês de maio, ambas empresas aí de autopeças, né? E a Cristal, Tronox, ela subiu 26% no mês de maio. Então conta um pouco para a gente individualmente o que pegou aí, o que foi benéfico para essas empresas para que elas pudessem entregar esse tipo de resultado. Bom, então para Metal Leve eu acho que basicamente essa temporada de resultados para Metal Leve surpreendeu muito o mercado, foram resultados muito sólidos com aftermarket, né, peças de reposição, que independente da venda da produção de caminhões ter caído 29%, a venda de peças e reposições segurou muito bem a onda com um crescimento no volume de 20%. Então, isso mostra que, por mais que quando a gente vê a foto do macro seja um pouco desafiadora, cada empresa tem seu nicho para seguir entregando excelentes resultados. Então, a gente viu as margens muito sólidas da Metal Leve, um ganho assim, absurdo em relação ao primeiro TRI 22%, e o aftermarket aí com ganhos de 20%. Então, foi uma ação que paga dividendo também, né? Pagou excelentes dividendos, bem lembrado, Fred. Então, a gente teve um yield aí na casa de 15%, e a gente foi agraciado com isso em maio e podemos comprar mais barato também, né? As outras empresas, inclusive a Metal Leve. Então, isso foi muito benéfico para a gente. E falando um pouco da Schul, eu acho que podemos dizer que foi uma das grandes surpresas dos resultados nesse primeiro TRI 23, que mesmo nesse cenário, assim como a Metal Leve, com produção de caminhões caindo 29%, a Schul conseguiu dobrar seu lucro. Então, isso é fruto dos investimentos que a empresa vem fazendo nesses últimos anos, com automação, eficiência, tecnologia de ponta. Então, por mais que seja uma small cap, é uma empresa que tem assim, uma tecnologia que é referência mundial, e acho que a gente está só no início dessa trajetória dessa empresa, que já tem aí um caminho trilhado por pelo menos 3, 5 anos também. E a Tronox, acho que são vários fatores que ajudaram a ter essa alta de 26%, mas principalmente foi anunciada a redução de capital, que inclusive ficou ex hoje, que a gente está gravando aqui no dia 12, né? Então, R$ 4,30 por ação. Então, isso aí, com um preço que a gente for olhar no início de maio, dá um yield de 13%, 14%, fora mais uns dividendos complementares. E os resultados gradualmente têm melhorado, eles têm conseguido contornar a situação do ácido sulfúrico, então isso mostra que gradativamente a companhia vai conseguir entregar aqueles excelentes resultados que vinham entregando no passado. Empresa bem gerida, empresa bem gerida. E a gente vê aqui claramente empresas bastante cíclicas nos outros índices, Bovespa, Small e Div, como a Azul subindo 55%, a Trisul subindo 37%, a JHSF subindo 23%, todas aí precificando um cenário mais benigno para juros. E essas 3 aqui, Pedro, Aura caiu 8% no mês, Ferbasa caiu 8% no mês, e essa RECV, Petro Recôncavo, eu sempre esqueço porque não é muito óbvio esse ticker aí, caindo 12%. Explica um pouco aí esses 3 pesos aí, as âncoras do mês. Não, perfeito. Acho que foram movimentos naturais, nada fora do que a gente espera. Assim, a Aura é uma empresa, podemos dizer, ela é mais defensiva, então produz ouro. Então, no cenário, vamos dizer assim, que as bolsas estão indo bem, o mercado buscando ativos mais arriscados, um pouco mais arriscado, empresas alavancadas, é normal ter uma leve queda aí, 8%, nada demais. A Ferbasa, eu acho que pegou muito fato da questão da base comparativa dos resultados do primeiro TRI 22 terem sido muito fortes, então isso quando
quem não acompanha muito bem a empresa de perto pode olhar os números e assustar, mas pelo que a gente olha aqui, aprofundando um certo detalhamento na empresa, a gente está super tranquilo. Hoje a empresa tem um valor de mercado próximo a 4 bilhões e tem 30% desse valor em caixa líquida. E gera mais de 100 milhões de caixa a cada trimestre. Então, e gera quase 1 bi de lucro no ano, talvez um pouco menos. Mas... Esse ano deve ser um pouco menos, mas ela mostrou que tem potencial para entregar isso, né? A gente viu isso ano passado. Então, com todo esse valor em caixa, e ela tem tirado alguns projetos da gaveta, ela anunciou agora uma parceria com a Peran, que pode vir a comprar terras para melhorar sua questão de biorredutores, e também fechou um contrato com a Auren na questão de energia, né? Então, tem muitos projetos para sair da gaveta e a gente está super tranquilo. E, por fim, a PetroRecôncavo, acho que a questão de preços do petróleo mesmo, que continuam a cair por uma retomada mais lenta da China do que o esperado. E o OPEP também, né? Isso, a OPEP, ela ameaçou retomar a produção, né? E aparentemente, recentemente, mudou de ideia e isso vai subir um pouco, segurar um pouco o preço também. Perfeito. Então, são esses efeitos macro pontuais e também uma questão de custos que ela teve pontual nesse primeiro trimestre 23 e no segundo trimestre 23 deve pegar um pouco, mas assim, quando a gente olha múltiplos, está super descontado em relação a algumas outras empresas da Bolsa, inclusive do mesmo setor, então a gente está super tranquilo. Vamos lá os resultados. Então, nosso primeiro fundo aqui comentado é o Trígono Flagship. A versão aberta de 60 dias, ele rendeu 14,4% no mês de maio, um pouquinho acima do índice Small Cap, né? Então praticamente empatado com o índice Small Cap, e a gente vai vendo aí nas janelas maiores aí como esse fundo vai abrindo. Então uma boa recuperação aí no mês, voltando a positivo no ano. O que ajudou? A gente já falou dos principais papéis, mas é importante destacar, como o Pedro comentou, da Schultz. Então a Schultz não faz parte do índice Small Cap, a gente tem uma locação média em Schultz no fundo, ajudou bastante. Um outro detrator, na verdade um detrator de Alpha, a gente perdeu por não ter essa Alliance Sonai, né? Ela subiu 20% praticamente no mês. Eu não preciso nem perguntar para o Pedro por quê, mas claramente a história do curva de juros pega como eu falei, business cíclico, shopping center, e aí o mercado precificou. Como a gente não tem um papel, a gente deixou esse dinheiro na mesa. O Delphos Income, fundo de dividendos, ele subiu 10,5% em maio, também levemente acima do benchmark, 9,6%. Vamos ver, também super positivo no ano, ele retomou o que tinha perdido. E o que ajudou aqui foi a própria Kepler, né? A Kepler, fala um pouco desse que subiu quase 14%, o que ajudou, impulsionou a Kepler nesse mês? Bom, Fred, então acho que a expectativa desse plano safra que já está a caminho, deve sair a qualquer momento agora no mês de junho. Inclusive a gente tem visto sendo liberado alguns recursos pontuais do plano safra passado, 22, 23, que não tinha chegado na ponta, então isso é uma boa notícia para os produtores, e inclusive para a Kepler. E também acho que é uma questão de correção. Acho que o mercado exagerou nas quedas da Kepler desde o início do ano, então elas foram bastante penalizadas. Acho que justamente por essa questão da taxa de juros lá atrás, que era um temor do mercado, mas parece que ela ficou um pouco para trás ainda, por mais que teve uma retomada boa em maio, mas acho que ainda tem muito para andar. Acho que foi fortemente penalizada nos meses passados. Mas não continua barato, né? Continua muito barato. E agora foi para o novo mercado, talvez lance a DR. Como é que tá? Vai lançar a DR? Vai, isso aí já está a caminho, então acho que são notícias que devem sair aí no máximo 2 meses, então está em andamento. E acaba que todas essas questões aí de formiguinha, de grão em grão, literalmente, né? O mercado vai vendo. Vamos lá. E aqui, óleo em gás, né? A gente teve aqui a Petrobras subindo 10%, né? Política de preço, menos pior do que o esperado, né? O mercado assustou um pouco com o governo novo, mas aparentemente a empresa está performando. Isso, como a gente não tem na carteira, a gente deixou esse dinheiro na mesa também. Nosso fundo Bovespa Ativo, né? O carteira livre, digamos assim,
O Verbier subiu 12,8 contra 3,7 do Bovespa. Então deu realmente um banho no Bovespa, 9 de alfa no Bovespa, passando o Bovespa no ano também, o que ajudou bastante a parte de comércio, né? Está aqui como comércio, mas a WLM é uma empresa digamos assim, do setor automotivo pesado, vende caminhões de Scania. Ela subiu aí 20% no mês passado, não faz parte desse Bovespa. Quer comentar um pouco, Pedro? Bom, basicamente a WLM, acho que ela teve uma estratégia bem assertiva de fazer grandes estoques no final do ano passado, esperando essa transição da mudança do padrão Euro 5 para o Euro 6. Então, como tem um aumento de preços nos caminhões quando você passa para o Euro 6, ela tinha um estoque legado muito grande de Euro 5. Então, isso beneficiou ela bastante nesse primeiro trimestre. É uma empresa que tem vários ativos ali dentro que tem grandes valores que, eventualmente, em eventos também podem ter um bom destravamento de valor. Fora esse momento interessante aí na venda de caminhões que contradiz com a produção, como eu comentei, na Shoes e na Metal Leve. Serviços financeiros, né? A gente deixou um pouco de dinheiro na mesa também, porque ele tem... os serviços financeiros tem um peso grande, 1/4 do índice vem dos bancos e da própria B3, e a B3 subiu muito mês passado, 14%, a gente não tem no fundo, né? Acho que é um pouco perspectiva de renda variável melhor para o mercado com queda de juros. Por fim, vamos falar um pouco do Trígono Icatu 100, Prev, é um fundo 100% ações com o Icatu, subiu 12% em maio, também bem acima do Bovespa. Vamos ver o que ajudou esse cara. E como a gente sempre fala que tem posições que são sobrepostas dos fundos, a gente não repete todos os slides, a gente só coloca o que vem de novo. Primeiro ponto que abriu bem, a Vale caiu 12% no mês passado. Como não tem no fundo, a gente ganhou alfa, né? Aumentou a nossa distância na rentabilidade. Quer comentar um pouco da Vale, mineradora caindo aí 12%? Acho que pega essa questão que eu comentei de uma demanda chinesa retomando em ritmo mais lento, então o minério de ferro continua bem pressionado. E acho que aí vale ressaltar também a questão da Ferbasa, que nada tem a ver com o minério de ferro, por mais que a gente viu que ela teve uma queda de 8% no mês de maio, a gente reforça que o mercado faz muito essa correlação de minério de ferro, ferro-cromo, ferro-ligas. Então, assim, são coisas completamente diferentes, nichos diferentes, e isso acabou pressionando a Vale. Então, acaba que a Ferbasa foi um pouco na mesma onda, mas, como eu comentei, a gente está super... interessante aqui, esse tipo de mito, né? De colocar todas as mineradoras no mesmo segmento, como se todos os drivers de valor fossem os mesmos, né? E aí a gente sempre tem a Ferbasa exposta ao tema macro China, sem relação direta com o minério, por exemplo, né? E o que você vê no curto prazo, uma certa correlação, mas se você pegar no longo prazo e comparar ações da Vale com ações da Ferbasa, a Ferbasa dá um banho na Vale em rentabilidade, só você olhar pelos mais longos. Então, existe sim no curto prazo uma correlação, falta de entendimento do mercado, eu acho até preguiça do mercado de não querer nem olhar, mas aí no longo prazo essa distorção ela acaba se disseminando, né? Vamos falar um pouco do setor de saúde também. Então, assim, a Redditor subiu 27% por conta de bons resultados. A gente não tem isso na carteira, faz parte do índice Bovespa e a gente deixou esse dinheiro na mesa. Então, Pedro, muito obrigado aí pela sua participação. Lembrando vocês, a Trígono é uma gestora que divulga muita informação para o mercado. Então, quem quiser se cadastrar no nosso site, www.trigonocapital.com, temos aí o informativo diário. Toda semana tem uma live, né? Quarta-feira, 7 da noite. Inclusive, essa próxima quarta, o Werner está de férias, vocês vão assumir. Acho legal aí o time assumir sem o comandante. Mostra que vocês estão cada vez mais próximos, aí, mais perto de tocando o barco também quando o Werner está de férias. Então, temos as lives semanais, temos esses podcasts mensais, né? Um a gente fala de resultado, o outro a gente fala da resenha. Tem as lâminas e tem uma newsletter, né? Que vale a pena muito se inscrever, porque tem todas as teses lá. A gente tem uma carta mensal de crédito, uma carta mensal de renda variável, muita informação. Então, muito obrigado pela participação, pela audiência nesse podcast. Qualquer dúvida, contato@trigonocapital.com.
Muito obrigado, pessoal. Até o próximo mês. Espero que seja um mês tão positivo quanto esse mês de maio. Obrigado.